Meus caros irmãos e irmãs que nos acompanham de casa, os que estão aqui no nosso santuário, nós estamos com esta Santa Missa iniciando o que nós chamamos de Semana Santa, que é a semana maior da nossa fé. Não maior em número de dias, mas nas celebrações. É o coração do ano litúrgico. Nós celebramos na parte da manhã a tradicional procissão de Ramos com a entrada triunfal de Nosso Senhor. Fora isso, a missa, o olhar da celebração é para a paixão. Então você vê que nas leituras lidas, no Evangelho proclamado, que é a própria paixão, nós vemos por que Jesus entra em Jerusalém. Ele entra para morrer. As pessoas o aclamavam como rei um tanto diferente dos outros, porque todo rei gostava de mostrar toda a sua pompa, todo o seu poder. Entravam com grandes cortes, com cavalo, camelos, elefantes. Jesus, para cumprir Zacarias capítulo 9, versículo 9, ele vai entrar no jumentinho. Ele entra num jumentinho porque já havia entre os judeus uma profecia de que o Messias adentraria em Jerusalém sobre um jumento. E Jesus então ele toma aquela decisão de sair do anonimato e ir ao encontro da multidão. Nós vimos uma tensão que acontece em Jerusalém, porque eles estavam lá para a festa da Páscoa, a Páscoa judaica, que é a saída, a lembrança da saída do Egito para a terra prometida. É uma das maiores festas do judeu. Jerusalém estava abarrotada, mas muitas pessoas que tinham ido a Jerusalém estavam perguntando onde que Jesus estava, porque a fama dele tinha se espalhado. Quando nós lemos isso nos evangelhos, é para mostrar a tensão do povo com a religião do judaísmo. Eles não encontravam mais no templo e no sacrifício do templo a razão da própria história. Eles queriam algo a mais, e este algo a mais era Jesus Cristo. Nós temos inúmeros textos, e não vou entrar neles agora, onde Jesus for aclamado rei. Eles queriam aclamar Jesus rei. Ele não aceitou em momento algum. Ele proibiu que Pedro dissesse para os outros que ele era o Cristo. No alto do Monte Tabor, ele proibiu que os discípulos contassem o que eles viram só após a ressurreição. Quando ele ressuscitou a filha de Jairo, quiseram fazer dele rei, ele fugiu. Depois da multiplicação dos pães, quiseram aclamá-lo como Messias, ele proibiu, não deixou que o povo falasse. Quando ele curou Bartimeu, cego de nascença, ele proibiu que ele contasse, e daí por diante. Jesus fugiu de toda a denominação de realeza, de popularidade e grandeza. Nós vemos o contrário no Domingo de Ramos. No Domingo de Ramos, ele faz questão de entrar em Jerusalém, com a Jerusalém lotada, e as pessoas gritando: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Havia alguns fariseus que chegaram perto de Jesus e disseram para ele: fale que esse povo, peça para esse povo parar de gritar isso, peça ao povo que faça silêncio. Aqui nós vemos um outro Jesus. Se ele estava no anonimato, agora chegou a sua hora. E Jesus vai responder: se eles se calarem, as pedras falarão. E a pergunta é: por que Jesus estava até ali, num anonimato, pregando de cidade em cidade, levando o seu ministério, que aconteceu praticamente todo na Galileia, que é o reino do norte? Ele desce para a Judéia, para a Páscoa, e aí é o contrário. Ele não quer ficar mais no anonimato, ele é aclamado e ele entra em cima do jumentinho, cumprindo a profecia. Por que ele mudou rapidamente? Porque antes disso não era chegada a hora, como Jesus vai dizer em bodas do Caná: eles não têm mais vinho. E Jesus disse: não é chegada a minha hora. Não é a hora do milagre, é a hora da glorificação.
a hora da exaltação, a hora de entregar a sua vida. Nós veremos, e quem já leu já conhece, que depois da Santa Ceia, Jesus faz a sua oração sacerdotal. É um texto bonito, um texto grande. E na oração, Jesus vai dizer: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, porque o teu filho o glorificou. A minha alma se encontra abatida até a morte. E o que eu direi à minha alma? Descansa, ó minha alma, se é para isso que eu vim. Quer dizer, a hora de Jesus. Ele chama os discípulos, eles vão para o Getsêmani, e lá Judas então realiza a traição. Então, quando Jesus ele entra em Jerusalém triunfante, é a hora do Senhor, a hora de se cumprir a profecia. Certamente Pilatos já tinha ouvido falar de Jesus, ainda não o conhecia, e ele quis ver o tal Galileu. Alguém falou: olha, o Jesus está entrando em Jerusalém, Jerusalém está empavorosa, tem um povão aclamando o seu rei. Pilatos, que era romano, ele fez questão: vamos ver quem é o tal desse Jesus tão aclamado como rei. A hora que ele olha, totalmente diferente do que se esperava de um rei. Não havia escudo, nem lança, nem dardos, haviam ramos, palmas, lenço, manto. E Jesus não veio num grande cavalo, ele entra num jumentinho. Pilatos certamente viu aquela cena e disse: eu nunca vi coisa tão ridícula na minha vida, isso aí não é rei, isso é um louco, esse cara é um louco. Quer dizer, porque eles não entenderam. E Jesus vai dizer face a face com Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus soldados lutariam por mim, para que eu não fosse entregue a ti. O meu reino não é deste mundo. Quem me entregou a ti tem culpa maior. Melhor seria para ele nunca ter nascido. Ou seja, Jesus fala de uma dimensão espiritual. Aqui, meus irmãos, eu quero refletir apenas um ponto com você. Isso aqui que eu disse é um contexto para você entender o que está acontecendo. O que aquele povo não sabia há 2000 anos atrás, você sabe. E a atitude que eles não tiveram, nós devemos ter. Nós sabemos que Jesus entra para morrer. Ele entra como rei, só que o seu trono será a cruz, a sua coroa de espinho, o seu reinado no alto do Gólgota, do Calvário. E Jesus ele não entra fazendo festa. A festa quem fazia era o povo, os seus. E entre os 12, alguns que tinham ainda uma visão política de Jesus. Muitos acreditaram que ele entraria como um líder político, faria uma rebelião em Jerusalém, o judeu tiraria os romanos do poder e Jesus ficaria no lugar de Pôncio Pilatos. Foi por isso que nos 3 anúncios da paixão, não foi um anúncio, foram 3 anúncios. No segundo anúncio, os discípulos ficaram extremamente desanimados. Imagine você seguir aí um líder, alguém que está pregando e curando e expulsando demônios, e quando vocês estão chegando perto do auge, na capital, Jerusalém, a grande cidade, aí o líder diz assim: olha, deixa eu falar para vocês aqui, que eu não vou iludi-los. Nós estamos indo para Jerusalém, lá eu vou ser açoitado, eu vou ser condenado, eu vou ser flagelado, eles vão me matar, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Os discípulos comentavam entre eles: mas que papo que é esse? Que conversa que é esse? Nós largamos tudo para seguir Jesus, estivemos com ele na Galileia 3 anos, agora ele nos chama para vir para Jerusalém. Nós achávamos que ele fosse um líder, alguém que fosse redimir o povo, estar ao reino de Deus. Ele veio com esse papo aí de morrer, e morrer de cruz ainda. Então os discípulos ficaram extremamente chateados. Foi por isso que ele pega 3 dos discípulos, leva para o alto do Tabor, e lá ele se transfigura. Quem veio à missa no dia prestou atenção na pregação. Ele não tinha necessidade de transfigurar, só que a transfiguração de Jesus é mostrando quem ele é.
Ele não é um homem, ele é o próprio Deus. E quando ele se transfigura, Pedro fica tão atordoado com o que ele viu. Olha, vamos fazer tendas aqui para você, para Elias, para Moisés, não vamos descer não. Jesus sabia que Pedro não sabia o que falava, ou seja, Pedro ficou extasiado com a glória de Jesus. Por que Jesus mostrou um pouco da sua glória? Para que quando chegasse a paixão, os discípulos, vendo Jesus carregando a cruz, caindo, sendo flagelado, maltratado, que os discípulos entendessem: ele está ali porque ele quer. Ele poderia mudar a situação num piscar. Ele se fez vítima, ele se entregou. Os estudiosos dizem que na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, duas coisas entram em equilíbrio: a majestade e a humildade de Jesus. Majestade, porque ele é rei. Quando Pilatos pergunta: tu és rei? Jesus vai dizer: eu sou rei, e para isso que eu nasci. Eu nasci para dar testemunho da verdade, e quem é da verdade escuta a minha voz. Aí Pilatos vai perguntar para ele: que é a verdade? Do latim, na época, qui es veritas? E Jesus não responde nada. Aí os estudiosos vão dizer: por que Jesus não responde nada? Porque ele é a verdade. Pilatos, não vendo culpa nele, manda flagelá-lo. Ele levou 40 chibatadas menos uma, era assim que se dizia, que 40 era para matar. Quando Jesus entra todo estraçalhado, Pilatos não deu a ordem para aquilo. Ele pega Jesus, o coloca no pretório, Jesus todo ensanguentado, com uma capa de púrpura, um caniço na mão, uma coroa de espinho, e Pilatos vai dizer para o povo: eis o homem, não é? Ecce homo. Os estudiosos vão dizer que a frase se responde aí: qui es veritas? Ecce homo. Qual é a verdade? Jesus é a verdade. É por isso, meus irmãos, que há 2000 anos atrás muitos não aceitaram, e hoje muitos também não vão aceitar. Quando Jesus mostra qual é a verdade, qual é o caminho de santidade, qual é a renúncia que precisamos ter, qual é a vida que precisamos viver, muitos não suportam mais. A própria Escritura vai dizer: chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, buscando quem lhes conte fábulas agradáveis, trocarão a verdade de Deus pela mentira do homem. Nós vivemos uma época complicada, onde muitos já não buscam uma experiência com Jesus Cristo, uma vida de conversão. E esses ares mundanos e nefastos de vez em quando sopram até dentro da igreja, trocando a conversão pela aceitação, trocando a conversão pela adequação. Muitos não querem ler a palavra e se adequarem à conversão. Elas querem adequar a palavra à própria vida. E hoje não é raro você encontrar até dentro da igreja uma teologia de certos teólogos que vão aprovar até o pecado. Na cabeça de muitos, até o pecado largou de ser pecado. Qual é o problema? Porque eles não estão querendo agradar a Deus, eles querem agradar ao homem. Então eles tiram Deus do centro e colocam o homem. Então não é Deus que me cria a sua imagem e semelhança. Eu vou criar um Deus à minha imagem e semelhança. Um Deus que não me incomode, um Deus que não fale de pecado, um Deus que não fale de cruz, um Deus que não me force a mudar de vida se quiser segui-lo. Foi assim com Jesus e é assim também conosco. Mas o contexto é que eu quero que você entenda, que muitos não entenderam. Como é que Jesus entra em Jerusalém? O povo triunfante. Depois, se você quiser, e é um conselho, durante a semana, escute a pregação da parte da manhã. Eu falei sobre o efeito manada, que nós temos que estar atentos a este efeito. O que é um efeito manada? Tem uma tese que fala assim: o que é necessário para que apareça dentro de um shopping
um leão. O que é necessário? A resposta da psicologia é 3 pessoas, só 3. Você está no shopping, passa a primeira gritando: leão, leão. Você vai olhar e falar assim: que é isso? Um louco, é isso. Aí você vira, aí vem um segundo: leão, leão. Você fala assim: mas que é isso? 2. Quando vier um terceiro correndo, você também vai dar no pé. Você não viu nada. Mas o que é este efeito? É a nossa mente, é um efeito manada. O ser humano, ele tem uma necessidade de grupo, de ser aceito, de ser benquisto. E geralmente, quem não pensa nisso, vai seguindo a manada. Por isso que existe hoje, e mais forte do que ontem, a questão da moda, a questão da tendência. Hoje é moda usar tal coisa. A maioria das pessoas vão usar. Uns usam o que acham bonito, outros sabem que é veio mesmo, outros não gostam. Mas por que usa? Para ser aceito no grupo, porque é moda. Aí você vê até o modo que as pessoas se vestem, os pré-adolescentes quando vão passear, o pessoal andando no shopping, é tudo a mesma coisa, tudo idêntico. Por quê? Porque é o efeito manada. Não é? A mídia vai passando, não é? E sem parar, filme, revista, novela, série, isso é moda, isso a pessoa usa, e as pessoas começam a seguir isso aí. Nem sempre elas escolhem seguir, elas não estão vendo, mas a cabeça delas é condicionada a entrar nisso aí. E esse efeito é visto muito, os estudiosos, na condenação de Jesus. Quando a maioria começou a gritar Hosana para lançar ramo e vamos gente, tem gente que sabia, tem gente que não sabia, mas o povão pegou o ramo também, vamos gritar, já é para gritar, vamos berrar, opa, Hosana, né? A gente vê muito isso em estádio de futebol. Tem gente que vai porque ama, porque torce. Tem gente que vai porque ama quem torce. Entende a diferença? Tem gente que vai porque ama o time, tem gente que vai porque ama quem torce. Então o namorado é doido, o namorado gosta, ele vibra. Aí a namorada faz uma média, ela: amor, compra a camisa, eu vou com você. Ela nem sabe para onde a bola dá, né? Mas a pessoa fala assim, ela fala, O pessoal grita, gol, ela fica de pé, gol. Ela talvez nem viu a bola entrar. Por quê? É o efeito manada. O pessoal, a gente se insere no efeito. A gente vê isso no carnaval. Eles começam a pular, todo mundo fica pulando, por direita, todo mundo vai à esquerda. Aconteceu isso com Jesus também. Hosana, Hosana. Tinha quem sabia e tinha quem entrou na turba. Na sexta-feira da paixão, Barrabás ou Jesus? Quem vocês querem que eu solte? Quem conhecia Jesus ficou: Jesus, solta Jesus, solta Yeshua. Os sumos sacerdotes, que já conhecia como que é a cabeça do povo, colocou alguns infiltrados na multidão, e um gritava Barrabá, o outro Barrabá. O povo vai gritar o quê? Barrabá, Barrabá, nem sabia. O povo queria ver circo, né? Então este é um efeito que na fé nós não podemos ter. Se o mundo tem este efeito para que nós podemos comprar cada vez mais, porque hoje o efeito manada ele é usado de maneira comercial, financeira. Vamos fazer algo que todos vão querer comprar, e quem não tiver vai querer ter. Hoje em dia eles não deixariam fazer esse comercial mais, mas eu lembro na década de 90 tinha um comercial da Caloi. E como que era o comercial? O menino, tinha um tanto de menininho brincando na rua, passava um menino de bicicleta. Ele para, olha para os coleguinhas e fala assim: onde que está a Caloi de vocês? Eles olham para o menino e ninguém responde nada. Aí o menino sai pedalando e sai falando assim: eu tenho, você não tem. Ele ia pedalando. Aí no final apareceu um cara: Caloi, peça para você também. E você passava na frente das lojas da Caloi, eles entregavam um panfleto, não é? Não esqueça da minha Caloi. Vocês lembram disso aí? Aí o filho punha dentro da gaveta de prato, punha dentro da toalha. O comercial era assim. Ninguém queria bicicleta. Ninguém queria bicicleta. Eles queriam o quê? A Caloi. Vocês lembram agora, a gente saiu há pouco de uma pandemia. Gente que nunca fez caminhada comprou tênis. Gente que nunca andou de bicicleta: eu quero bicicleta, eu quero andar, me arruma uma calça de cotton aí.
Mas todo mundo também foi. Uns continuaram, muitos, meu filho. Eu lembro aqui em Divinópolis, loja de bicicleta, você ia lá olhar a bicicleta, olha, 90 dias, 120 dias, não tem bicicleta nenhuma. Você sabe o que eu estou dizendo? Tem muita bicicleta em casa empoeirada, comprou naquele auge, ninguém anda mais, né? Uma outra coisa que serve boa para enxugar toalha, coisa boa para enxugar toalha, esteira. A pessoa compra esteira. Teve uma época aí, todo mundo queria esteira em casa. Não vá na academia, emagreça em casa. Esteira, você paga de 24 vezes. Mas um povo comprou esteira. Eu não vejo ninguém andando esteira em casa. Está lá no canto, cheio de poeira, cheio de toalha em cima, caixa de cerveja, confusão danada. Por que a gente compra essas coisas? Porque eles entendem como funciona a nossa mente. Eles vão jogando verde, eles vão colhendo sempre o maduro. Isso aconteceu com Jesus, mas não pode acontecer conosco na fé, porque o efeito manada, ele muda rapidamente. Eu vejo, eu não acompanho. Eles perguntam qual o time que o padre torce, né? Eu fico feliz quando o Cruzeiro fica feliz, porque o meu irmão é cruzeirense doente. E o Marcos agora, tadinho, pequenininho, está com a cabeça do Cruzeiro. Aqui, Dinho, é o Timão. Eu falei, meu filho, é o Timão, vai nessa aí, tá bom. Mas fica doido, foi agora a primeira vez do Mineirão, que dó. Foi bom, ganhou de 2-0. E ele gritava, papai, é o Zerão, papai, Zerão. Aí eu falei, ô Marcos, o que você mais gostou lá no Mineirão? Picolé, pipoca e um sanduíche. Nem viu o jogo, tadinho, não tão pequenininho. Mas você entendeu o efeito? O pai o filho vai. Eu, para agradar meu irmão, também sou. Mas eu não vejo. E eu fico vendo como que a coisa é. É um exemplo muito claro para você entender o efeito manada na fé, o que não pode acontecer. O jogador, ele é aclamado, ele é exaltado. Quando ele faz gol, quando ele está no auge, aí o time todo quer colocar o cara no trono. Se eles perdem um campeonato, se o cara dá um fora, erra um pênalti, na hora ele muda. O cara que é amado, ele passa a ser odiado. Aí o ônibus tem que sair chegado pela polícia. Os torcedores do time jogam pedra, pedaço de pau, grita palavras, xinga a mãe do cara, quer bater no cara. Porque você muda muito rápido. Por que muda muito rápido? Quero que vocês entendam o efeito. Porque não é um relacionamento pessoal. Você não é amigo do jogador, você está na massa, e a massa o admira, e a massa o condena, e muda com facilidade. Por isso que na nossa fé, você tem que ter uma fé pessoal com Jesus Cristo, e não uma fé manada. Por que você vai à missa hoje? Porque é domingo de Ramos, todo mundo vai, eu tenho que ir à missa. Me dá um ramo aí. Você foi? Fui. Todo mundo foi. Mas é um contato pessoal? Não, é porque todo mundo faz. Todo mundo faz. Aí se todo mundo vai, você também vai. Se todo mundo reza, você também reza. Se todo mundo crê, você também crê. Mas se vier uma época, e nós já estamos nela, em que muita gente não crê mais, você passa também a não crer. Muita gente já não reza, você passa a não rezar. Muita gente já não professa a fé, você entra nessa. Estão me entendendo, sim ou não? É isso que vocês têm que prestar atenção. A minha fé em Jesus Cristo, o meu ser católico, o estar na igreja, é uma relação pessoal com Jesus ou é uma relação manada? A esposa do jogador, o jogador pode fazer gol, ou ele pode levar gol, ele pode sair vitorioso, ele pode sair derrotado, ele pode sair aclamado ou escoltado. A esposa o apoia e o ama. Se ele vence, a esposa comemora com ele. Se ele perde, a esposa vai consolá-lo. Por quê? Porque a relação dela com ele não é relação de manada. Ele tem uma mulher só, que é ela. É muito claro na nossa vida de fé o perigo do efeito manada. Você se relaciona com Cristo como se você fosse todo mundo, e quem é todo mundo haverá de abandoná-lo com facilidade. Quem foi que se permaneceu ali fiel aos pés da cruz? João,
Maria, mamãe, Maria Madalena, Maria de Cleofas, eles tinham um relacionamento pessoal com Jesus. Quem eram os outros? Você fala que é filho de Deus? Desça da cruz, mostra aí quem você disse que era. Aí o mau ladrão: pois é, desça você e desça nós também, e nós vamos acreditar. A outro salvou, não é possível se salvar. Imundo. Quem é esse pessoal? É a manada. Eles não tinham relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Quem que estava chorando, sofrendo aos pés da cruz? Quem tinha relacionamento pessoal. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Com Jesus Cristo, você tem que ir crescendo na intimidade com Ele, para você ficar no grupo dos poucos. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer: viva com os poucos, se depois da morte com os poucos você estará. Jesus, quando começou a pregar, era uma multidão. Ele ia pregar, reuniu uma multidão. Ele pregava para aquela multidão. Aí no meio da multidão, ele vai dizer: vem aqui você, você, você e você. Ele chamou 72 discípulos, enviou 2 a 2 em missão. Da multidão, ele pegou 72. Quando os 72 voltaram, gloriosos e felizes, ele escolhe 12, que não são discípulos, são apóstolos. Na cabeça das pessoas, discípulo e apóstolo é a mesma coisa. Não, discípulos eram 72, é muito. Apóstolos são 12. Qual a diferença, padre, de apóstolo e discípulo? Discípulo, todo aquele que segue Jesus é discípulo dele. Aquele que passou um tempo de convivência, de formação, recebeu uma missão, este é o apóstolo. Esses são 12. Entre os 12, Jesus tinha um relacionamento mais próximo com 3: Pedro, Tiago, João, também André, vamos colocar 4 aí, aqueles que Jesus tinha mais próximo. E na Santa Ceia, quais foram os discípulos que estiveram ao lado de Jesus com a cabeça no seu ombro? Que é João. Então veja, multidão, 72, 12, 4, 1. Ao funil aí. Na sua fé em Jesus Cristo, você está onde? Já pensou nisso ou não? Se não pensou, pense aí. Jesus, quando olha para você, ele vê o quê? Esse povo não fez galvão? Multidão. Muda com muita facilidade. Não, são 72. Esses aí eu já coloquei em missão. Não são 12. Estes me conhecem, caminham comigo, estão comigo. Não, este é um dos meus preferidos, é meu amigo, quer ser santo. Não, este tem o coração de João, este é um discípulo amado. Então, meu irmão, não se contente em ser fã de Jesus. Você tem que ser um amado de Jesus. Como diz Santa Teresinha: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não sei se você já foi a algum show. Eu nunca fui, mas tem gente que gosta de um artista, que aquela multidão, né? Vem artista de fora, americano, reúne lá 50 mil, 60 mil, o pessoal fica pulando, etc. Aquele pessoal todo, eles têm relacionamento com o artista? Não, eles são fã. Tanto que fã é fã hoje, amanhã não é fã mais. Mas quem ama a família, o pai, os amigos, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? Que nós não estamos aqui para lembrar Jesus entrando em Jerusalém. Isso já foi, já era. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, já está lá atrás. Nós estamos aqui porque eu quero que Jesus hoje entre na minha vida. Eu quero que Jesus entre na minha história. Eu pessoalmente, Christian, padre, eu quero olhar para Nosso Senhor e dizer a Ele: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem na minha vida, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Tu és, Senhor, o meu grande amor. E isso é relacionamento pessoal. Quando vier a desgraça, o escândalo ou a cruz, você estará ali aos pés com Ele,
e você não vai abandoná-lo. É isso que nós precisamos entender. Precisamos ter com Jesus um relacionamento pessoal. E por último, eu volto à pergunta anterior. Dito tudo isso, você vai entender melhor como que Jesus ele entra em Jerusalém. Com lágrima nos olhos. Ele entra chorando. Os discípulos olhando para Jesus diziam o quê? Vede como que ele está emocionado, está feliz. E Jesus, com o olho cheio d'água, ele não chorava de emoção, ele não chorava de alegria, ele chorava sobre Jerusalém, porque ele não foi acolhido. A sua entrada já foi uma rejeição. Lá no alto de Jerusalém, quando ele chegou, quem já foi na Terra Santa, já fez essa experiência, quem nunca foi, você fará. Quando a gente vai na Terra Santa, chegando em Jerusalém, tem o lugar onde Jesus viu a Terra Santa. É um lugar mais alto, você tem um paredão de pedra, mas é grande, né? E você olha assim, ó, você vê Jerusalém toda na sua frente, é lindo, tudo de pedra. Foi ali que Jesus olhou para Jerusalém, com seus 12 discípulos, apóstolos. Quando Jesus olha para Jerusalém, o que ele diz? Vocês sabem? Ou não sabem? Eu vou contar. Quando Jesus chegou, antes de entrar em Jerusalém, ele estava chegando em Jerusalém. Ele chegou, olhou em Jerusalém, os discípulos disseram: a cidade maior, a cidade do Deus Altíssimo, o templo grandioso. Aí Jesus olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os sacerdotes. Quantas vezes eu quis reunir-vos debaixo das minhas asas, como a galinha reúne os pintinhos, e vós não quisestes. Ah, Jerusalém, Jerusalém. Ele chora. Jesus chora porque ele sabe que Jerusalém não o irá acolher, e por causa da não acolhida, aquela maravilha será destruída. Meus irmãos, atenção nisso aqui. Não há dor maior, não há dor maior, talvez você já passou essa dor, do que você ver alguém que você ama demais sofrendo e você não pode fazer nada. Eu acompanho muito isso no hospital. A dor da família, alguém na cama com câncer, com outro tipo de doença, a família toda ali querendo ajudar, eles não podem fazer nada. Falam: padre, a gente não pode fazer nada, o que a gente vai fazer? E as pessoas sofrem com isso. Essa é a dor de Jesus, é a lágrima de Jesus. Quando ele olha para as pessoas, ele vem trazer toda a salvação e as pessoas não querem. Não tem como você ajudar quem não quer ser ajudado. Não tem como você colocar comida na boca de quem nem a boca abre. Então as pessoas não quiseram acolhê-lo. Aí você entende a caminhada que nós fizemos nos domingos quaresmais. Lembrem das pregações que foram feitas. A luz veio, mas o povo preferiu as trevas à luz. Jesus foi rejeitado, criticaram, tentaram apedrejá-lo. Jesus não foi aceito. Não foi aceito, e ele chora porque ele vê que a perversidade humana preferiu a maldade que ele, preferiu a mentira que ele, preferiu o pecado que ele. Aqui, meus caros, o que ocasionou as lágrimas nos olhos de Cristo foram os olhos que não viram e os ouvidos que não ouviram. As pessoas não conhecem nosso Senhor. Muitas pessoas não conhecem Jesus Cristo, e isso faz com que ele chore, porque ele veio por nós. Toda a salvação de Cristo foi por nós. Vou contar, claro que eu não vou falar onde é, né? Talvez você até conheça a pessoa, nem vou falar que dia que foi não. Mas eu ouvi uma coisa que dói o coração. Um restaurante, até nível melhor, né? Restaurante, a mãe saindo como adolescente. E a mãe conversando com a adolescente, ela falou assim: e aí, fulana, gostou do almoço? Aí a filha olha para a mãe com aquela cara, como sempre, diz assim: deu para o gasto.
Vamos colocar aqui, pode não ser para você um valor maior, mas para o povão não é um valor pequeno. Um almoço mais ou menos aí uns 150, 180 reais. É um almoço, eu gasto. A mãe trabalha, economiza, tenta estar o pior, tenta o melhor, oferece o melhor. Aí a menina olha para o prato, deu para o gasto. É mais ou menos a sensação de Cristo. Cristo carregou a cruz, sofreu, foi flagelado, morreu na cruz. As pessoas olham, não preciso dele não sou cristão, não tenho fé. As lágrimas. Então aqui, veja os 3 estágios da vida da pessoa que está caminhando para a autodestruição. Vocês já ouviram falar do Fulton Sheen, né? Foi um bispo muito renomado norte-americano, tinha programa de TV, pregava, era um grande orador. É ele que vai passar esses 3 estágios, 3 momentos. Primeiro momento, primeiro tempo, um tempo de visitação ou privilégio na forma de bênção de Deus. Então, primeiro estágio, Deus oferece a sua bênção. Aí é com você, guarde isso aí. Primeiro estágio, Deus oferece a bênção. Respondam, qual é o primeiro estágio? Deus oferece a bênção. Deus oferece a bênção. É um tempo de alegria, de cura, de contentamento. Ele vai dizer que tem um segundo estágio, um tempo de rejeição, onde o divino é esquecido. Primeiro tempo, a bênção é ofertada. Segundo tempo, a bênção é rejeitada. Só que as pessoas acham, atenção, que tem 2 tempos. Deus oferece a graça e eu rejeito a graça. Mas existe um terceiro tempo. E as pessoas esquecem que existe um terceiro tempo. O relógio vai bater 3. A primeira, a graça é oferecida. A segunda, a graça é rejeitada. Aí vem o terceiro tempo. Qual é? Um tempo de ruína ou de desastre. Graça oferecida, graça rejeitada. E porque não aceitou a graça, a pessoa caminha para a sua autodestruição. Meus irmãos, a graça é nos deste domingo. O Senhor entra triunfalmente nos nossos corações. Nós somos aquele que não rejeitamos a graça, mas que assumimos a graça e pessoalmente, individualmente, livremente, conscientemente, nós vamos falar: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o meu Senhor. Hosana ao Filho de Davi. Você não é manada, você não rejeita e você não caminha para o caos, você caminha para o alto. Nunca se esqueça que Deus te ama tanto, e Ele ama a humanidade tanto, que nos dá a liberdade até de rejeitá-lo. Jesus é uma proposta oferecida, não é uma imposição. Nós podemos rejeitá-lo, mas não podemos nos esquecer que o segundo estágio é a rejeição. E Deus tem paciência para que nós acordemos a tempo de assumir a graça, porque aquele que é oferecido a graça e rejeita a graça, ele caminha para a própria destruição. Aquilo que Jesus disse: quem crê em mim não morrerá, quem crê em mim será salvo. Quem não crê em mim já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Então, meus irmãos, vivamos essa Semana Santa buscando esta amizade pessoal com Cristo, buscando esse contato pessoal com nosso Senhor, nos colocando no tempo e no espaço em que o fato aconteceu. E não nos esqueçamos,
Tudo que Jesus vive e viverá nesta semana é por amor a cada um de nós. O amor oferta, cabe a nós aceitar para que tenhamos vida e vida plena. Ao Senhor Jesus, que entrou triunfante em Jerusalém e hoje entra em nossos corações, honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no Santuário São Frei Galvão, você que nos acompanha Brasil afora e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi realizada. Nós estamos celebrando hoje a ascensão do Senhor, ou seja, a subida de Jesus ao céu, a plena comunhão com Deus. Respondam alto: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Agora, corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Por que, meus irmãos, que é possível você colocar o seu coração no alto, o seu coração em Deus? Porque Jesus abriu o caminho para nós. Diante dos olhos maravilhados dos seus discípulos, ele foi elevado ao céu. Nós estamos nesta Santa Missa meditando o final deste tempo pascal, que já nos abre uma realidade nova. Celebramos no próximo domingo a solenidade de Pentecostes. Jesus sobe para que o Espírito possa descer. E Jesus sobe não para ficar longe de nós, mas para permanecer conosco na palavra e na Eucaristia. Aquele que lê a Bíblia nunca tem Jesus longe. Jesus está perto na sua palavra. Aquele que vai à missa, aquele que adora o Santíssimo Sacramento, nunca está longe de Jesus. Jesus está próximo, ele que é o primeiro Paráclito. E o Pai, através de Jesus, nos enviará o outro Paráclito, que é o Espírito Santo. Para Deus não vale os reais e os zeros que você tem na conta do banco. Isso vale para os homens. Para Deus, isso não vale absolutamente nada. O que vale para Deus? Se você é uma pessoa rica, espiritualmente falando. E a pergunta que se coloca é: quem é rico aos olhos de Deus, senão aquele que é cheio do Espírito Santo? E nós vemos na nossa igreja, infelizmente, pessoas que até frequentam a igreja, mas que não tiveram a experiência do Espírito Santo. São pobres coitados, são mendigos espirituais, porque praticam a religião, mas não têm uma vida espiritual. Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos, talvez você não tenha esta realidade, mas como padre, eu já passei inúmeras ocasiões, e não é simples você acompanhar uma família quando ela está se despedindo de um ente querido. Naqueles últimos momentos, onde a pessoa sabe que ela vai falecer, ou alguns dias antes da sua morte, algo que acontece e é verdade, não brinque com isso, a questão da saúde para morrer. Eu tenho visto um caso atrás do outro. A pessoa está no CTI, em coma profundo, alimentando só por sonda. De manhã ela levanta, eles tiram a sonda, ela toma sopa, ela conversa com a família, nossa, mas que melhora! Meu Deus! De madrugada a pessoa vai e falece. Não é que todas falecerão, mas a melhora para falecer, ela é real. Eu tenho acompanhado inúmeras famílias, a pessoa em fase terminal, ela dá uma melhora e depois ela parte para o encontro do Pai. Pelo menos ela tinha fé. E por que desta melhora?
aí nós olhamos com os olhos espirituais, para que ela possa dizer a quem ela ama as suas últimas palavras. E aqui, meus irmãos, eu não tenho medo de afirmar: o que a pessoa diz no fim da sua vida é mais importante do que ela disse a vida inteira, porque ali ela vai resumir a sua história em palavras de perdão, de amor, de consolo. Quantas vezes uma pessoa falecendo de câncer, ela sabe que vai falecer, os médicos dizem que ela já está se despedindo, ela ali abraça a família, chora muito, para que ela não sofra, o médico a coloca num coma induzido, e ali, depois de pouco tempo, ela já sai deste mundo para a vida eterna. E nós vemos nessas últimas palavras, palavras do tipo, para a família: tudo vai ficar bem, rezem por mim, eu os amarei para sempre. Ali há uma comoção, as pessoas choram, e essas frases finais, elas ficam para o resto da vida daquela família. Aqui, meus irmãos, eu abro um parênteses, só para fazer um apelo, que vai te ajudar muito. Quando você tiver um doente na família, internado, bem doentinho, nunca deixe para visitar depois. O depois pode não chegar. Tem uma pessoa doente, tem uma pessoa internada, faça chegar até ela a sua mensagem, seja por uma carta, por um vídeo, ou fazendo uma visita. A gente não sabe qual será o último momento. E por que eu estou hoje refletindo a ascensão de Jesus, começando essa reflexão com as últimas palavras de alguém que está falecendo? É porque as últimas palavras de Jesus são muito importantes. Ele poderia ali falar de muita coisa, de perdão, de amor, de missão e tantas outras coisas. Qual é o último discurso de Jesus? Qual é o conteúdo das últimas palavras de nosso Senhor quando Ele estava aqui na terra? O conteúdo é o Espírito Santo. Ele pegou o mais importante e deixou para o final. A sua ascensão é uma preparação para o Espírito Santo. Pobre do cristão, mendigo do católico, que não vive imerso no Espírito Santo, que não se enche do Espírito Santo. Nós temos na primeira leitura, Atos dos Apóstolos 1 ao 11, é o início do início. Aqui nós temos o escrito de Lucas. Vocês sabem muito bem, quem não sabe vai aprender agora, que Lucas escreveu o Evangelho e ele escreveu os Atos. Então era um livro atrás do outro. Depois foi separado na questão cronológica. Então primeiro aquilo que se refere a Jesus, depois o que se refere à igreja. É por isso que a leitura começa assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Qual é o primeiro livro? O Evangelho. Qual é o segundo livro? Atos dos Apóstolos. Certamente esse Teófilo era uma pessoa, ele está escrevendo para alguém, mas o nome Teófilo se refere à igreja também. Teófilo vem do grego theos, philos. Philos é amigo, theos de Deus. Então, Teófilo é amigo de Deus. Todo aquele que é amigo de Deus, ele está escrevendo aqui Atos dos Apóstolos. E ele vai dizer: no meu primeiro livro, é como se fosse, no meu primeiro livro, ó Padre Christian, no meu primeiro livro, ó Márcia, ó Ana, ó Rodrigo, ó Marcelo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou. Interessante, ele resume toda a história de Cristo em 2 verbos: fazer e ensinar. Se Jesus não estava pregando,
ele estava fazendo bem, realizando milagres, expulsando demônios. Jesus dizia e fazia, desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinham escolhido. É como se fosse um terceiro evangelho. É como se fosse um escrito aprofundado do que o Senhor fez. Vamos lá para alguns pontos importantes. Não há como ver tudo. Estou em Atos, capítulo 1, versículo do 1 ao 11. Primeira coisa, durante 40 dias, Jesus apareceu ressuscitado. Aqui, meus irmãos, nós temos a segunda quaresma, e que não é muito vivida por nós. Nós acostumamos viver a primeira quaresma, a quaresma pré-pascal. E nós não aprendemos a viver com intensidade e com alegria a quaresma pós-pascal. Se são 40 dias em preparação para a Páscoa, são 40 dias depois da Páscoa que Jesus continua aparecendo. Então veja que o ser humano se agarra muito à dor, à miséria, ao sacrifício, e não consegue fazer esta transição para uma alegria pascal. Por isso que nós temos muito mais gente, pelo menos em alguns lugares, na sexta-feira da paixão, do que no domingo da ressurreição. Parece que a tristeza, ela fala mais aos nossos corações. Mas Lucas está dizendo que Jesus apareceu durante 40 dias. É uma segunda quaresma. E por que 40 dias? Por que não 30? Por que não 50? Por que não 70? Porque na Bíblia, o número 40 significa o tempo de Deus. Tempo de Deus. É um tempo de transição, é um tempo de purificação do pecado, é um tempo de preparação para algo maior e melhor. Nós temos na Bíblia o número 40 sobre o dilúvio. Gênesis 7, 8, choveu durante 40 dias. Nós temos a saída do Egito para a terra prometida, eles caminharam durante 40 anos. Nós temos Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. O que significa então o número 40? Um período de transição, um período para algo novo. Então, depois da Páscoa até o dia de hoje, nós estamos vivendo estes 40 dias. Preparação para qual novidade? O Espírito Santo. Entendam, meus irmãos, que não é fácil você viver uma vida sobrenatural, buscando as coisas do alto. Nós estamos tão agarrados às coisas de baixo, trabalho, dinheiro, namoro, saúde, passeio, exercício, Netflix, tão agarrado com essas coisas de baixo, que se a gente não fica esperto, nós nos desconectamos das coisas do alto. Claro que eu não me refiro aos senhores que aqui estão, mas há muitas pessoas que vão até a igreja e que não têm uma vida de oração. Elas rezam no domingo, quando vão à missa, segunda, terça, quarta, quinta, nem o sinal da cruz fazem. Como que as pessoas conseguem levantar da cama sem uma oração? Como que elas conseguem dormir em paz sem uma boa revisão do dia, sem a oração da noite? Então nós precisamos buscar essas coisas do alto, porque senão não vai sobrar tempo para Deus. Aí a gente trabalha, acode família, cuida de filho, aí faz um exercício, cuida da alimentação, e prepara isso, e prepara aquilo, e prova, e a oração ela vai ficando escassa. Então nós precisamos ter um discurso que busque o alto, porque nós estamos buscando as coisas de baixo. Como que eu sei que não é tão fácil
buscar as coisas do alto, porque os discípulos tiveram dificuldade. Eles estão vendo Jesus ressuscitado, atenção, antes dele subir ao céu, ele vai fazer o seu último discurso. Atenção, Jesus aqui na terra, ele não falou mais nada, foi a última fala do Senhor. O que ele disse? Não vos afasteis de Jerusalém. Hoje, essa Jerusalém é a nossa igreja, é a família de Deus. Lá é a cidade santa, porque ali desceria o Espírito Santo. Onde é que hoje eu faço a experiência do Espírito? Na comunidade eclesial, na comunidade da igreja, na celebração. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai. Repita comigo: esperai. Esperai. De novo. Esperai. Fala para quem está do seu lado. Esperai. É a palavra que ninguém quer ouvir, né? Ser humano não quer esperar nada. Tudo para nós é para ontem. A pessoa compra uma coisa pela internet, no outro dia ela pergunta: chegou um embrulho aí? Ó, meu filho, você comprou um negócio ontem, como que vai chegar agora? Você manda uma mensagem no WhatsApp, ficou azul os vizinhos lá, mas a pessoa não responde, ela leu e não fala nada. O que ela está fazendo? Nós não sabemos esperar. Não sabemos esperar o outro, não sabemos esperar a hora do outro, e nós não sabemos esperar a realização das promessas de Deus. Deus fala para você e para mim: não desista, continue rezando, permaneça na igreja, continue buscando uma vida de santidade e espera, porque a promessa vai se realizar. Espera. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai. Quero abrir só um parênteses aqui. Jesus, quando ele sobe aos céus, são 40 dias depois da Páscoa. Vamos ver quem sabe. Depois de quantos dias desceu? A acolhida ajuda para mim, senão pega o som aqui, ó. Depois de quantos dias que o Espírito Santo veio? Se ele sobe com 40, Pentecostes significa 50, quantos dias da subida até Pentecostes? 10 dias, de 40 para 50. 41 para 50 darão 9, mas a gente tira o dia de Pentecostes e pega os 9 dias anteriores. Atenção, se Jesus sobe no dia 40 e o Espírito Santo vem nos 50, o que os discípulos fizeram nesses 9 dias que antecipou o dia de Pentecostes? Eles fizeram oração, eles ficaram orando, preparando o coração para a descida do Espírito Santo, para que o Espírito Santo não passasse de maneira despercebida. Daí a origem bíblica, e você aprenda isso, que tem muito católico que ainda não sabe. Aqui está a origem das nossas novenas. Por isso que o cristão católico, ele faz novena. Por que não são 7 dias? Por que não são 10? Por que não são 5? É porque a primeira novena bíblica foram os discípulos esperando Pentecostes. 9 dias de oração. Então nós já estamos vivendo os dias que antecedem a festa de Pentecostes, que nós estamos celebrando a Ascensão hoje, mas numa questão litúrgica, porque o dia da Ascensão mesmo foi quinta-feira. Aí nós temos 9 dias mais Pentecostes. Então nós não podemos descuidar da nossa vida de oração, preparar o nosso coração para que Deus realize as suas promessas. Aqui eu já respondi várias perguntas. Padre, olhando o meu sofrimento, olhando o que eu quero para mim, olhando para as coisas que ainda não aconteceram,
O que eu tenho que fazer até as coisas acontecerem? Rezar, rezar, rezar. E eu tenho visto o contrário. A pessoa diz assim: ah, padre, eu estou rezando, a coisa não está acontecendo, eu vou parar de rezar. É aí que não recebe, meu filho. Se a coisa não está fácil com Deus, imagina sem Ele. Se a sua vida não é leve com oração, imagina sem oração. Então os discípulos estão nos ensinando o valor de uma vida de oração, o valor de uma vida que espera em Deus. Aqui é diferente. Uma coisa é você esperar, outra coisa é você esperar em Deus. Nós devemos esperar em Deus. E Jesus está falando para a igreja: esperai a realização da promessa do meu Pai, da qual vós ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha a frase de Jesus, é o final do discurso. O que Jesus está dizendo? Prepara, porque o melhor de Deus vai descer. Prepara, porque o Espírito Santo virá. Olha, o Espírito do alto, ele descerá. Ok? Os discípulos deviam ter recebido a mensagem. Parece que eles não estão escutando o que Cristo está falando. Olha como que as pessoas são distraídas, até os discípulos. Jesus falando do Espírito Santo, Jesus falando das coisas do alto. Olha o que os discípulos disseram. Olha se não é para desanimar. Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ou seja, é agora que você vai libertar o judeu do Império Romano? É agora que você vai entrar na política, vai tirar Herodes, vai tirar Pilatos e vai reinar? É agora que você vai acudir os mais necessitados? É agora que você vai olhar para a minoria? Esse é o discurso que muita gente gosta, porque Jesus está falando das coisas do alto e os discípulos lascam uma coisa de baixo. Jesus está falando do Espírito Santo, os discípulos estão preocupados com política. O Senhor vai agora instaurar o reino de Israel. Veja a diferença. Jesus falando de algo do alto, eles estão preocupados com as coisas de baixo. E Jesus toma a palavra novamente. Jesus é muito educado, né? Não vos cabe saber os tempos e os momentos em que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas ele volta para o mesmo discurso: recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, que descerá sobre vós. Vocês estão procurando as coisas de baixo, eu estou oferecendo as coisas do alto para serdes minhas testemunhas. Para vocês entenderem a leitura, no português mais claro, o que significa não vos cabe saber? No português claro, não é da sua conta. Português claro. Por que vocês estão preocupados com o reino de Israel? Isso não é da sua conta, não. Deixa que o meu Pai no tempo oportuno vai fazer isso. Eu estou falando o importante para você. Eu não estou falando de reino de Israel. Eu não estou preocupado com as coisas de baixo. Você receberá o poder do Espírito que virá do alto. Meus irmãos, quantas vezes na nossa vida acontece isso? Jesus quer nos dar o melhor de Deus. E qual é o melhor de Deus? O Espírito Santo. Aí você vai à missa, você faz uma adoração, você tem uma vida de oração em casa, em vez de ficar pedindo: meu Deus, dá-me o Espírito Santo. Senhor, encha-me com teu Espírito. Senhor, não. Oh meu Deus, me dá trabalho, não preciso trabalhar. Oh meu Deus, me dá uma namorada, aquela ali, estou de olho naquela ali. Oh Senhor, tá bom, essas coisinhas fazem parte da vida. Trabalhar, estudar,
passar na prova, tirar uma carteira de motorista, aumentar o salário, subir na empresa, a saúde física, passeio, tudo isso faz parte da vida. Mas o mais importante não são as coisas de baixo, são as coisas do alto. Buscai, atenção, palavra de Jesus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Eles estão perguntando se Jesus vai inaugurar e restaurar o reino de Israel. Ao dedo, reino de Israel. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Por que na nossa vida muitas coisas ainda não foram acrescentadas por Deus? Porque você não busca Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você busca namorada, você busca cuidar do corpício, você busca prova, você busca dinheiro. E Deus é quando sobra tempo. Ou então, meu filho, me desculpe a franqueza, quando a sua vida dá uma pindaíba, quando vem um problemão, quando vem uma doença incurável, quando vem uma desgraça, aí sim, aí a família vai à missa, aí começa a fazer novena, e reza terço, e canta salmo, e ladainha, e adoração. Então nós não estamos buscando a Deus para prevenir, nós estamos buscando a Deus para remediar. A palavra é clara: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Seu trabalho vai bem, sua saúde vai bem, seu casamento irá bem, seu estudo irá bem, seu namoro será abençoado. Deus vai iluminar a sua inteligência, Ele te dará saúde emocional, saúde física, mas precisa buscar o Espírito Santo em primeiro lugar. E por que eu quero o Espírito Santo? Ah, padre, porque é tão bom sentir o Espírito Santo. Tinha alguém me disse assim: eu adoro ir à missa, padre. Falei, que maravilha, por que você vai à missa? Eu me sinto tão bem. Depois da missa eu me sinto assim, relaxado. Falei, minha filha, por que você não vai para o spa? Lá você tem relaxamento muito maior. Credo, padre. Falei, não, minha filha, você não vai à missa para se sentir relaxado. Você conhece catorente? Conhece? O que é isso, padre? Católico carente, catorente. A pessoa vai à missa porque ela é abraçada. Nó, que carência! Ai, eu fui em tal lugar, a pessoa me deu um abraço tão gostoso que eu fico doido para chegar domingo que vem para receber o abraço. Mas que carência, hein? Misericórdia! A pessoa está na igreja para receber carinho. Note, relaxamento, abraço. Não que isso não seja bom, mas não é o principal. Eu vou na igreja para me encontrar com Cristo, um Cristo que deu a sua vida por mim e que morreu por mim, e morte de cruz. Aí nós temos hoje pessoas que dizem: eu não fui à missa domingo porque eu não estava com vontade. A gente tem que ir à igreja quando está com vontade. Pergunta a Jesus se ele teve vontade de ter as mãos e os pés transpassados por tua causa. Eu estou com vontade de ser crucificado. Não é vontade, é necessidade. As pessoas arrumam desculpas para não irem à igreja, e Jesus arrumou motivos para não descer da cruz. Não seja um católico que arrume desculpa para não rezar. Procure motivos para aqui estar. Há pessoas que arrumam desculpas. Nós precisamos encontrar motivos e precisamos esperar em Deus, porque o Espírito Santo, Ele descerá. Olha como que é difícil, né? Jesus falando das coisas do alto. Imagina, os discípulos caminharam com Jesus 1000 dias, mais ou menos 3 anos, e Jesus mostrou para eles tudo. Na última fala, Jesus todo animado, preparando para subir para o céu já aberto, as legiões de anjos olhando o mistério da ascensão. Aí Jesus diz para os discípulos: permaneçam em Jerusalém, eu vos darei o Espírito Santo.
Aí vira lá um boca murcha. É agora que você vai restaurar um reino de Israel? Jesus que tem paciência. Para Jesus falou assim: você não está falando isso não, né? Não acredito que depois de 3 anos comigo, você me dá um fora desse. Eu preparando para subir para o meu Pai, oferecendo para você o melhor de Deus, o Espírito Santo. Você está preocupado com política de uma hora dessa? Só faltou aparecer lá um boca murcha. O senhor é de direita ou de esquerda? Só faltou isso para completar o circo. Só faltou isso para completar o circo. Meus irmãos, as pessoas não entenderam que Jesus não está interessado nessas coisas. Ele está interessado que o seu coração seja cheio do Espírito Santo. Porque o dia que nós formos cheios do Espírito Santo, nós teremos o que muita gente perdeu: o dom do discernimento, para separar aquilo que é bom daquilo que é ruim, aquilo que é santo daquilo que é pecado, aquilo que é luz daquilo que é treva. Então precisamos clamar: Senhor, me dá o teu melhor, dá-me o teu Espírito Santo. Ah, Padre, é tão difícil, né? Receber o Espírito, Deus no meu coração. Não, gente, para com isso. Jesus disse assim: se um filho pede o pai um peixe, ele te dá uma pedra? Se pede um ovo, ele dá um escorpião? Claro que não. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos seus filhos, muito mais o meu Pai dará o Espírito Santo àquele que o pedir. Você precisa apenas de uma coisa para receber o Espírito Santo: pedir. É de graça, é presente, é dom, está lá, é só pedir. Eu quero o Espírito Santo. E não é um querer de boca, é um querer existencial, é um querer do coração. Neste momento, Jesus foi elevado aos céus. Você sabe a diferença, né? De ascensão e assunção. Assunção é de Nossa Senhora, ascensão é de Jesus. Oi, Padre, é mesmo. Por que a gente fala ascensão de Jesus e assunção de Maria? A ascensão, ele sobe por ele. Jesus subiu aos céus por ele. A assunção, ela é elevada. Os anjos que a levaram. Essa é a diferença. Jesus é Deus, então ele sobe por si. Maria é mãe dele, então ela sobe com os santos anjos. Esta é a diferença. Quando Jesus foi levado ao céu, uma nuvem o encobriu, de modo que eles não poderiam vê-lo mais. Aqui, meus irmãos, eu não vou entrar nisso, nós não temos tempo disso. Mas a ascensão, ela é uma analogia para que o humano entenda. Porque Jesus não está entrando no céu, este céu que a gente vê. Porque se Jesus vai subindo, aonde ele ia? Entendeu? Daqui a pouco ele bate a cabeça lá em Saturno, coitado. Aí vai subindo. Ah, Jesus está perdido no espaço, que ele ficou subindo, coitado, onde que o cara está? Esta é uma visão humana para mostrar o divino. Jesus está subindo para o céu, não este céu que a gente olha para cima, é o céu da morada de Deus, é o céu metafísico, é o céu espiritual. Então quando Jesus ele vai subindo e a nuvem o cobre, ali ele desapareceu, ele entrou no céu, não neste céu, mas no céu de Deus. É por isso que a gente reza no Pai Nosso: Pai nosso que estais nos céus. Não é esse céu, é o céu da morada de Deus. E por que que a nuvem cobre Jesus? É porque a travessia do Egito para a terra prometida, quando Moisés fez a tenda, e Moisés entrava na tenda, quando Deus estava na tenda, descia uma nuvem. Deus está na tenda. Lembra da transfiguração? Jesus, quando transfigurou, desceu uma nuvem. A luz, a glória, a presença: este é meu filho amado. Era Deus. Então quando Jesus ele é escondido nas nuvens, significa que ele foi acolhido pelo seu Pai. Ele está na glória, e de lá
Ele vela por nós que somos a sua igreja. E por último, a missão. É muito bom, até agora é maravilha. Jesus subindo, a igreja, ó. Você está vendo? Tô. Ia ficar o resto da vida assim, ó. Aí, na hora que Jesus está subindo, aparecem 2 anjos. Eles vão dizer assim: homens da Galileia, os galileus, né? Tem a Judeia e a Galileia. Galileia é o reino do norte, Judeia é o reino do sul. Eles estão em Jerusalém, reino do sul. Mas Jesus escolheu os seus discípulos da Galileia, por isso Jesus o Galileu. Então ele está falando que aqueles pobres da Galileia estavam agora recebendo uma promessa maior do que os do próprio reino do sul. Por isso que ele vai dizer: homens da Galileia, por que ficais aqui parado, olhando para o céu? Este Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo que o vistes partir para o céu. Como que chama isso? Parousia. Repita alto: parousia. O que é parousia? A volta gloriosa de Jesus. Ele voltará. Isso que os anjos disseram: este Cristo que você está vendo subindo, ele voltará em glória. Quando? Só o Pai sabe. De vez em quando aparecem algumas religiões, alguns gurus aí na televisão, marcando data do fim do mundo ou da volta de Cristo. Isso é conversa para boi dormir. Deixa o boi dormindo e você continua rezando. Nós estamos neste tempo. Qual tempo? Repita: depois da ascensão. Depois da ascensão. Antes da parousia. Antes da parousia. Este é o tempo que nós vivemos. O Senhor subiu e nós estamos aguardando a sua volta. Ninguém